Na madrugada de 2 de julho de 2025, quando a maioria das pessoas no centro de Israel estava acordando, o céu sobre Tel Aviv escureceu repentinamente. Uma onda mortal se aproximava do Iêmen em solo e sem comunicação por rádio. 30 drones, Shahed modernizados e 8 mísseis Quds-3 com sistemas de orientação chineses projetados para destruição máxima. O alvo era o Aeroporto Internacional Ben Gurion, uma infraestrutura vital para a Força Aérea israelense e também usada para fins civis. Foi um ataque ousado e significativo, sem precedentes desde o conflito de 2023 com o Hamas. As primeiras explosões atingiram a pista às 6h15, mais 3 explosões se seguiram em segundos, atingindo um posto de gasolina, o tanque principal de combustível e hangares. As bolas de fogo eram visíveis a quilômetros de distância e continham mais de 1 milhão de galões de combustível de aviação. A onda de choque danificou prédios até Tel Aviv, ao sul, estilhaçando telhados e janelas, em um raio de 3 quilômetros. Naquela época, 9 caças F-35I Adir, o orgulho da quinta geração da Força Aérea. A israelense estavam estacionados no aeródromo. 9 aeronaves foram completamente destruídas ou severamente danificadas. Ao mesmo tempo, mísseis Quds-3 atingiram as pistas em 4 pontos, incapacitando-as completamente por 2 semanas. O pior incidente, no entanto, ocorreu a 1,5 km do alvo. Um dos foguetes, presumivelmente devido a um erro de navegação, desviou-se do curso e atingiu uma área residencial perto de Petah Tikva. 15 pessoas morreram, incluindo 3 crianças e 2 grávidas. Cerca de 40 pessoas ficaram gravemente feridas, muitas delas em estado crítico. Horas se passaram enquanto bombeiros, soldados do exército israelense e voluntários removiam os destroços e tentavam resgatar aqueles soterrados sob os escombros de suas casas. Israel ficou chocado. Em poucas horas, inúmeros vídeos apareceram nas redes sociais, mostrando hangares em chamas, ruas destruídas, crianças chorando e feridos nos braços de socorristas. A agitação reinou nas ruas e os militares começaram a se mobilizar. O exército israelense declarou prontidão máxima para o combate. O ministro da Defesa israelense acusou o Irã de fornecer apoio logístico e tecnológico aos Houthis e chamou o ataque de declaração de guerra. Uma estimativa inicial estimou os danos totais em mais de 3 bilhões de dólares. No entanto, para o povo israelense, a sensação de segurança e orgulho nacional era mais importante do que a derrota econômica. A opinião pública exigiu uma resposta imediata ao ataque. Manifestações em massa ocorreram nas ruas de Tel Aviv. As pessoas gritavam, respondam agora, e os Houthis devem pagar. Negociações urgentes com Washington começaram discretamente. Israel imediatamente solicitou assistência e cooperação. Ao tomar conhecimento dos eventos, o presidente do Steel, Donald Trump, convocou imediatamente o Conselho de Segurança Nacional. Sistemas de inteligência americanos, satélites espiões e drones de reconhecimento, RQ-4 Global Hawk, foram ativados em poucas horas. A Força Aérea deveria obter um panorama completo do posicionamento dos Houthis no Iêmen. A reação do povo israelense começou a se formar em um cenário de choque e pesar. A resposta visava não apenas punir os culpados, mas também mostrar ao mundo que os Estados Unidos não permitiriam que seus aliados sofressem. Nas próximas horas, uma das operações aéreas mais complexas e destrutivas que os Estados Unidos haviam conduzido no Oriente Médio em décadas começaria. Mas antes que isso acontecesse, Israel prendeu a respiração, sabendo que cada minuto da contagem regressiva poderia significar escalada ou defesa. Que mensagem os Houthis queriam transmitir com este ataque? Como escolheram Ben Gurion como alvo e qual o papel da tecnologia chinesa nisso? Será que eles também conseguirão lidar com o que começará em poucas horas? No dia do ataque, a Israel, todos em Washington estavam preparados para a guerra. Na sala de situação da Casa Branca, o presidente Donald Trump convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional às 19 horas, horário do leste, dos Estados Unidos. Uma imagem infravermelha mostra hangares danificados, do F-35, tanques de combustível fumegando e um bairro residencial destruído em Petah Tikva. O presidente estava determinado a que a resposta fosse imediata, abrangente e clara. Em poucas horas, agências de segurança americanas, incluindo a CIA, a NSA e o Comando Espacial, compilaram um mapa de todas as posições conhecidas e suspeitas dos Houthis no Iêmen. 15 desses alvos foram classificados como de alto valor, incluindo locais de lançamento, sistemas de defesa aérea, instalações de armazenamento, de mísseis balísticos, hangares para drones e bunkers subterrâneos, usados como quartéis de comando e depósitos de munição. Dados das plataformas de reconhecimento MQ-9 Reaper e P-8 Poseidon, que patrulhavam o Mar Arábico, foram utilizados para avaliar a ameaça. Os satélites espiões Orion também desempenharam um papel fundamental. Segundo relatos não oficiais, a inteligência saudita tinha conhecimento das rotas logísticas utilizadas para entregar componentes iranianos aos Houthis, o que complementou sua inteligência. A colaboração possibilitou a criação de um modelo digital completo da infraestrutura dos rebeldes. Durante um briefing fechado no Pentágono, o general David Caraway, comandante do Comando da Força Aérea dos Bruce UF Cent, declarou:
você receberá uma resposta focada, precisa e implacável. Se atacar nossos aliados e matar civis, não conseguiremos alcançar aquele bunker. Não há nenhum esconderijo onde você possa passar despercebido. Nós o encontraremos. Eliminaremos a ameaça. Fontes internas do Washington Post afirmam que o presidente Trump insistiu pessoalmente em usar todos os recursos disponíveis, desde unidades cibernéticas até armas hipersônicas. A operação com o codinome Represália de Ferro foi ativada em poucas horas. Bombardeiros estratégicos de longo alcance, aeronaves de combate operacionais e poderosos recursos de guerra eletrônica seriam incluídos na primeira onda de ataques. 3 bombardeiros furtivos ultra-secretos B-2 Spirit decolaram do Missouri, transportando 16 GAU-57 de 14 toneladas, conhecidos como destruidores de bunkers. Essas armas de combate aéreo são projetadas para destruir instalações subterrâneas, consideradas particularmente bem protegidas. Durante o voo de quase 11 mil quilômetros, aviões-tanque KC-46 Pegasus aguardaram em águas neutras na costa do Atlântico. A frota de B-52H Stratofortress foi lançada da base aérea dos QCOS em Fairford, Reino Unido, e agora está sobrevoando o Mediterrâneo Oriental. De lá, eles estavam programados para lançar 12 mísseis hipersônicos AGM-183 ARRW. Todos podem atingir velocidades de até Mach 7 e voar em rotas de radar de baixo perfil para escapar das defesas aéreas inimigas. O centro de coordenação, no entanto, era o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford, que havia chegado recentemente ao Mar Vermelho. 2 aeronaves de guerra eletrônica, EA-18 e Growler cobriram 8 FA-18 Super Hornets lançados do convés do porta-aviões. A missão deles era estabelecer um escudo eletrônico impedindo a detecção da aeronave, que se aproximava, e abrindo caminho para os bombardeiros e mísseis de cruzeiro. Na base do CENTCOM, em Tampa, Flórida, as paredes da sala de controle de combate estavam cobertas com dados sobre resistência da defesa aérea, mapas de calor, diagramas de vento e cálculos de tempo de aproximação. Essas telas demonstravam a precisão excepcional da tecnologia militar em diversas áreas, incluindo a correção de modelos meteorológicos sobre o Planalto de Hadramaut e a sincronização das trajetórias de voo dos drones MQ-20 Avenger, que utilizavam feixes de laser para iluminar alvos específicos. As operações cibernéticas do pessoal do Cybercom foram cruciais. Pouco antes do início da fase principal do ataque, os sistemas de comunicação de vários alvos nas regiões de Sana'a e Taiz foram desativados, as linhas de comando foram interrompidas e as antenas de satélite nas bases dos Houthis foram parcialmente desativadas. O cenário foi perfeitamente elaborado. Nenhuma operação dessa magnitude havia sido conduzida com tamanho nível de coordenação desde a campanha na Síria em 2017, mas desta vez não se tratava mais apenas de causar danos. Era uma mensagem direcionada aos políticos e às forças militares de toda a região. Os americanos estão prontos e defenderão seus aliados com todas as suas forças onde quer que estejam. A fase apelidada de engajamento cirúrgico pelo Pentágono começou às 2h50 horário do Iêmen, em 3 de julho, com o ataque a satélites em órbita, bombardeiros invisíveis no céu e toneladas de inteligência letal sob suas asas. Naquele exato momento, teve início a maior operação aérea dos Emir Sewa, na Península Arábica, em anos. B-52J Stratofortresses patrulhando o Mediterrâneo Oriental estavam preparados para o ataque. Eles lançaram 12 mísseis hipersônicos AGM-183 ARRW. Esses mísseis, que se assemelham a lanças cinéticas, podem atingir velocidades de até 8.500 km/h, mais de Mach 7, e percorrer centenas de quilômetros em poucos minutos. O alvo eram os bunkers de mísseis fortificados dos Houthis, perto da cidade de Saada. Cada míssil carregava uma ogiva penetrante capaz de penetrar concreto de até 6 metros de espessura. 3 B-2 Spirits decolaram a uma altitude extremamente baixa, apenas 120 metros acima do solo, sobre o deserto de Marib, em intervalos de 11 minutos. Eles se moviam silenciosamente e eram indetectáveis até mesmo pelos radares chineses de última geração desenvolvidos pelos Houthis com tecnologia iraniana. A bordo estão 48 bombas GBU-57 MOP, com um peso total de 650 toneladas de explosivos. Cada bomba foi projetada para penetrar rochas e estruturas de proteção e blindagens de instalações subterrâneas. O objetivo é construir centros de comando, sistemas de túneis e armazéns com a ajuda de engenheiros iranianos entre 2021 e 2024. Drones de reconhecimento de alto desempenho. MQ-20 Avenger, já sobrevoando o Iêmen, iluminaram os alvos com lasers em tempo real, graças ao canal de comunicação Link 16 e a cooperação com a aeronave de patrulha P-8A Poseidon. No Mar Arábico, cada ataque de B-2 pôde ser corrigido segundos antes do lançamento, mesmo levando em consideração as flutuações do vento e a movimentação de pessoas em áreas subterrâneas.
Nenhuma aeronave pousou na zona de destruição. 8 Super Hornets F-A-18-ETMGF garantiram a patrulha circular de combate dos caças de escolta. Os EA-18G Growlers os cobriram e suprimiram os sistemas de radar inimigos nas bandas S e X. Isso reduziu as telas dos HOTs a um ruído insignificante. O comando relatou posteriormente que nenhum ataque de míssil antiaéreo contra nossas aeronaves foi detectado. No momento do ataque principal, colunas brilhantes de energia iluminaram as telas dos satélites de vigilância por imagem térmica SBIRS-GO. Em apenas 5 minutos, 10 instalações subterrâneas desabaram. A radiação térmica na superfície ultrapassou um limite anteriormente alcançado apenas em ataques a bunkers em Afrin e Mosul. Nuvens de fumaça com dezenas de metros de altura se ergueram sobre Saad. Não apenas hangares foram destruídos, mas todo um sistema de defesa. Os resultados foram impressionantes. De acordo com testemunhas oculares e imagens de satélite do Planet Labs, pelo menos 6 objetos foram completamente destruídos, 3 instalações subterrâneas de armazenamento para mísseis balísticos, 2 hangares para drones Shahed, um centro logístico de onde os ataques a Israel eram previamente coordenados. Além disso, 4 depósitos de combustível contendo aproximadamente 8 milhões de galões de diesel e querosene de aviação queimaram e explodiram. Segundo a inteligência saudita, a força das explosões foi tão forte que os ecos puderam ser ouvidos nas áreas de fronteira de Jizan. Moradores de Marib fugiram de suas casas em pânico. Mas o bunker destruído perto de Saad, considerado inexpugnável, tornou-se um símbolo da destruição. A agência de inteligência israelense Aman afirma que o quartel-general responsável pela coordenação do lançamento dos foguetes Quds estava localizado lá. Após o ataque, o contato com a instalação foi perdido. O centro de comando de onde foram realizados os ataques ao aeroporto Ben Gurion foi destruído, confirmou o Pentágono. Os Houthis responderam de diferentes maneiras. A estação de rádio do grupo transmitiu ordens urgentes de evacuação, exigiu o rápido envio de equipamentos e contatou assessores iranianos para obter instruções. A mídia libanesa noticiou que alguns comandantes se esconderam nas montanhas Saada, o que representa uma perda de controle do governo. Comboios carregando munição foram avistados em Amran e no Hajj, e rapidamente evacuados em direção à fronteira com a Arábia Saudita. Não foi apenas uma vitória aérea, demonstrou a capacidade das forças armadas dos Bibus Zeus de penetrar qualquer ravina, destruir qualquer defesa e desferir ataques precisos sem atingir um único objeto supérfluo. Tudo isso aconteceu em uma única noite. Na manhã de 3 de julho, espessas nuvens negras de fumaça pairavam sobre o norte do Iêmen. A terra queimava, o concreto queimava, armazéns construídos ao longo dos anos queimavam. O que antes era considerado o orgulho da infraestrutura militar dos Houthis, agora é cinzas e crateras de até 12 metros de profundidade. Mais importante ainda, porém, a força moral e física dos rebeldes havia sido destruída. As primeiras imagens de satélite capturadas por agências de inteligência americanas e enviadas aos jornalistas da Reuters algumas horas após o ataque mostraram que algumas áreas-chave de Saada e Marib não existiam mais em sua forma usual. Em vez de plataformas de lançamento camufladas, agora é possível ver as crateras da GBU-57. Particularmente afetadas são as bases construídas entre 2022 e 2024, com a participação de especialistas iranianos. Graças aos reforços de concreto de vários níveis e aos poços de ventilação profundos, essas fortificações foram consideradas impenetráveis. De acordo com informações coletadas pela CIA por meio de sua rede de espionagem e interceptações eletrônicas, o comando dos Houthis se desorganizou imediatamente após o ataque. Operadores de defesa aérea entraram em pânico, tentando entender como a falha simultânea de todos os sistemas centrais de comunicação havia ocorrido, de acordo com um fragmento interceptado da conversa. A Al Arabiya relata que vários comandantes rebeldes importantes deixaram Sanaa em veículos desacompanhados. Eles seguiram em direção às regiões montanhosas da província de Amran, onde antes ficavam os postos de comando da reserva. Isso por si só atesta a extensão dos danos e a perda de coordenação dentro da estrutura. O Comando Regional da Arábia Saudita declarou que tais medidas equivalem a um regime de isolamento de emergência, caso os centros de tomada de decisão sejam destruídos. Fontes locais relataram que pequenos destacamentos, transportando os restos de drones e componentes de mísseis, foram enviados para a região de Taiz, no sul do Iêmen. Anteriormente, essas áreas serviam como centros de transporte para ataques na costa do Mar Vermelho. Atualmente, antenas estão sendo rapidamente destruídas, restos de equipamentos estão sendo enterrados e sistemas de radar estão sendo destruídos. Tudo indicava que os Houthis estavam preparando um segundo ataque que acreditavam que ocorreria nas próximas horas. Ao mesmo tempo, ocorreram interrupções no fornecimento de combustível em várias províncias. Após a destruição dos 4 principais depósitos em Saada e Raja, que abrigavam aproximadamente 30% do abastecimento de combustível do grupo, uma reação em cadeia se seguiu. Caminhões civis foram parados e, em algumas áreas, moradores locais até tentaram confiscar caminhões-tanque. Os iemenitas foram afetados pelas consequências da operação de diferentes maneiras. Alguns acreditam que a destruição da logística dos Houthis trouxe um alívio temporário.
Os céus ficaram mais calmos, os movimentos dos combatentes diminuíram e os canais de propaganda no Telegram foram temporariamente desativados. Outros, no entanto, temiam a retomada dos combates e observaram um aumento nos ataques aéreos. Muitas organizações não governamentais, como Médicos Sem Fronteiras e o CICV, estão preocupadas com uma possível deterioração da situação humanitária. No entanto, é importante enfatizar que insiste que instalações militares foram o único alvo da operação. Nenhum dos incidentes envolveu áreas civis. O porta-voz do Pentágono enfatizou isso em sua declaração. O objetivo da operação era destruir completamente a capacidade dos Houthis de planejar e executar ataques contra Israel e nossos parceiros. Embora os Houthis tenham atacado Israel, evitamos causar danos à população civil. O aspecto psicológico também é interessante. Até então, os Houthis se sentiam seguros graças aos túneis subterrâneos, à camuflagem e ao seu ambiente natural. Muitos comandantes presumiam que os Estados Unidos não arriscariam um ataque aéreo massivo devido às consequências diplomáticas e humanitárias. Agora, porém, segundo jornalistas libaneses, fala-se dentro do grupo de uma ameaça invisível, que não pode ser combatida por meios convencionais. A notícia de que vários novos drones MQ-20 e sistemas de mira a laser permaneciam em órbita rastreando seus movimentos reforçou esses temores. A operação dos Estados Unidos teve, portanto, consequências estratégicas e físicas. Além da destruição da infraestrutura e da logística, a ilusão de segurança também foi destruída. Pela primeira vez em anos, os Houthis se encontraram em uma situação em que não podiam mais fazer nada. Seus acampamentos foram destruídos, sua coordenação interrompida e suas bases aéreas incendiadas. Após a campanha aérea de Washington, o Iêmen ficou apenas com pânico, medo e desorganização. A comunidade internacional já estava respondendo ativamente às ações dos Tsilda mesmo, enquanto as cinzas dos armazéns e depósitos destruídos no Iêmen ainda subiam ao céu. Como a operação no Iêmen representou um marco importante na política de segurança global, países da Europa, a Ásia, acompanharam de perto os acontecimentos. Aliados importantes foram os primeiros a expressar seu apoio aos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, bem como vários estados árabes, incluindo a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, endossaram publicamente a operação militar e condenaram as ações dos Houthis. Poucas horas após o ataque, o primeiro-ministro britânico enfatizou: "Apoiamos o direito dos Estados Unidos de proteger seus aliados de ataques." Toda a comunidade internacional deve defender a justiça em casos como esse, e ataques a alvos civis são inaceitáveis. A Arábia Saudita, que tem estado ativamente envolvida no conflito no Iêmen desde o início da guerra, também declarou que destruir a infraestrutura dos Houthis e restaurar o equilíbrio na região é um passo importante para fortalecer a estabilidade no Oriente Médio. No entanto, nem todos os atores ao redor do mundo acolheram o ataque americano. O Irã e grupos radicais Houthis condenaram as ações americanas como interferência agressiva não provocada. Em Teherã, as mais altas autoridades se reuniram para uma sessão especial para decidir sobre as medidas. Seguiram-se inúmeras ameaças virtuais e físicas contra os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores iraniano declarou: "Os interesses americanos na região demonstraram mais uma vez sua lealdade. Não permitiremos que os Estados Unidos imponham termos aos nossos parceiros." Embora tal reação do Irã pudesse, em teoria, ter agravado a situação, a decisão da liderança americana foi inteiramente razoável. Dadas as sanções e as tensões diplomáticas existentes, uma guerra com o Irã não teria beneficiado nenhum dos lados neste momento. Além disso, Washington evitou deliberadamente uma intervenção militar no Irã e limitou sua influência sobre os Houthis no Iêmen. Essa abordagem demonstrou que os Estados Unidos podem agir de forma decisiva, sem perturbar o equilíbrio com outros países importantes da região. Em organizações econômicas e políticas globais, como as Nações Unidas, surgiram temores de uma escalada do conflito. Antônio Guterres, secretário-geral da organização, apelou a ambas as partes para que reduzissem a tensão. Ele enfatizou: "Precisamos evitar mais violência. O mundo precisa de diálogo, não de mais destruição." Iniciam-se discussões entre os membros da OTAN e da UE sobre as perspectivas de política e estratégia militar em relação ao Irã e seus aliados. A Polônia e os países bálticos, em particular, expressaram seu apoio à abordagem dos Bussiers e enfatizaram a necessidade de uma postura mais firme contra possíveis ameaças futuras. No entanto, os países da América Latina e da África reagiram com mais cautela. Alguns países, como Venezuela e Cuba, expressaram preocupação com a interferência internacional e apoiaram a ideia de que todos os países deveriam preservar sua soberania sem interferência externa. Ao mesmo tempo, alguns países africanos, como o Sudão do Sul, adotaram uma postura neutra, exigindo uma resolução pacífica para os conflitos. As mesmas tendências podem ser observadas em grupos intergovernamentais nas reuniões da OPEP. Os países expressaram preocupação com as potenciais consequências para a indústria global de petróleo e gás, já que parte desses suprimentos depende da estabilidade no Iêmen e nas águas adjacentes do Mar Vermelho.
No entanto, Israel estava ciente de que isso poderia ter consequências além das diplomáticas. Como o aliado mais importante dos Estados Unidos na região, Israel reagiu com alívio às ações de Washington, mas também sabia que isso era apenas o começo. A estratégia incluía não apenas o envio de tropas americanas adicionais para a região, mas também a intensificação dos esforços diplomáticos para desarmar os Houthis. No entanto, os resultados da operação não satisfizeram todas as partes envolvidas. Questionamentos também foram levantados em Israel sobre a morte de civis em um ataque com foguete em uma área residencial. Isso gerou debate público e reclamações de ativistas de direitos humanos. Em fóruns internacionais, questões de assistência humanitária internacional para as vítimas da guerra tornaram-se um tópico importante. As reações em todo o espectro político dos Estados Unidos foram extremamente diversas. O Partido Democrata, que critica o governo Trump, afirmou que tais operações poderiam agravar ainda mais a situação na região e que os Houthis deveriam ser punidos por ataques a alvos civis. No entanto, a maioria dos eleitores apoiou as ações de Trump como um meio necessário para proteger seus aliados. Em resposta a esses problemas, o governo Trump tomou medidas de segurança adicionais para estabilizar a situação na região e evitar futuros ataques a aliados dos Vilurus. O presidente também instruiu o Departamento de Defesa a desenvolver novos métodos para combater inimigos dos Vilurus como os Houthis, a fim de impedi-los de atacar aliados. À medida que o mundo começava a perceber que a operação dos Vilurus não era apenas uma resposta ao ataque, uma coisa ficou clara na manhã de 4 de julho, antes que a fumaça da destruição no Iêmen ainda tivesse se dissipado. Foi uma mensagem poderosa para o mundo inteiro, com a qual os Estados Unidos demonstraram seu poderio militar e fortaleceram sua influência política no Oriente Médio. Repito, ela garante que seus aliados serão protegidos por todos os meios e que quaisquer ataques contra eles serão interrompidos imediata e decisivamente. Esta operação foi crucial para a região. Isso é especialmente importante para Israel e outros países do Golfo Pérsico, que têm enfrentado instabilidade e ameaças do Irã e seus grupos aliados nos últimos anos. Em sua declaração oficial, o presidente Trump enfatizou: "Se estivermos comprometidos em defendê-los, nossos aliados sabem que não ficaremos de braços cruzados. Os Estados Unidos da América sempre trabalharão com Israel e qualquer outra potência disposta a se opor à agressão." Apesar das preocupações com uma possível escalada de violência, a comunidade internacional reconheceu as ações dos Vilurus como uma importante contribuição para a segurança internacional. Em suas reuniões, as Nações Unidas e a União Europeia enfatizaram que os Estados Unidos continuam a agir dentro da estrutura do direito internacional, levando em consideração os interesses de todas as partes. É importante enfatizar que esta não foi uma simples operação militar, mas sim a demonstração de um conceito de poder completamente novo, que formará a base da futura política externa dos Vilurus. Isso não deixa dúvidas de que os israelenses estão prontos a qualquer momento para defender seus aliados e repelir novos ataques, mesmo onde antes não havia ameaça aos interesses americanos. A mensagem foi dirigida não apenas aos Houthis, mas também ao Irã e a qualquer um que tentasse perturbar a paz e a estabilidade na região no futuro. A resposta a esta operação desempenhou um papel importante na previsão das relações futuras no Oriente Médio. Os países agora serão mais cautelosos do que antes em relação aos Ziwa e sua interferência em conflitos regionais. O Irã apoia os Houthis há muito tempo, mas agora reconheceu a força óbvia que não pode derrotar. Eles sofreram perdas catastróficas com os ataques aéreos e agora são forçados a mover seus ativos para áreas menos protegidas, o que complicará sua capacidade de resistir a novos ataques. No entanto, isso também serve de alerta ao Hezbollah e outros grupos que apoiam o Irã na região. Seus comandantes aparentemente estão repensando suas táticas de guerra, percebendo que um ataque a Israel ou a outros interesses dos Sunebus poderia ter consequências devastadoras, assim como aconteceu com os Houthis no Iêmen. Apesar do enorme sucesso desta operação, a questão permanece o que vem a seguir. Os Vilurus continuarão suas atividades na região ou recorrerão a outras ameaças como a China e a Rússia. Embora esta operação tenha sido uma demonstração significativa de força, também chamou a atenção para o outro lado do problema: conflitos e intervenções prolongados, que podem levar à deterioração das relações internacionais a longo prazo. Como resultado, os Estados Unidos, especialmente o governo Trump, emergiram como um líder internacional revitalizado, disposto a agir apesar dos perigos e riscos. A resposta ao ataque dos Houthis demonstrou que os Estados Unidos jamais esquecerão seus aliados e agirão com base na força e na defesa. Esta operação também será convincente para o próprio Oriente Médio. Quando as guerras na Síria, Iraque e Iêmen continuarem dentro de alguns anos, ficará claro que tais operações se tornaram parte da nova realidade política e militar da região. Os Estados Unidos não recuarão e defenderão seus aliados com seus recursos militares, diplomáticos e econômicos. As lições aprendidas com esta operação influenciarão profundamente as ações de outros países da região. O tempo dirá quão duradoura será essa mudança na estratégia de segurança no Oriente Médio.
Uma coisa é certa, porém, todos agora monitorarão de perto as ações dos Estados Unidos para verificar se o país está preparado para responder a novas ameaças.